E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui com a minha Bima 1336, com a luneta Hero. E eu vou regular a luneta dela, porque eu precisei tirar a luneta da carabina. E aí quando eu coloquei a luneta de novo, quando a gente tira e coloca a luneta, geralmente ela desfaz o zero, né? Então a gente tem que zerar de novo a luneta, que é o quê? Ajustar o retículo da luneta, para na hora que a gente fazer a visada, o impacto pegar lá, conforme o centro do retículo está no alvo. E eu tô fazendo a zeragem dela aqui a 30 metros, e resolvi gravar para vocês o método que eu uso para poder fazer a zeragem. Então esse vídeo é um vídeo para iniciante, quem está começando agora no mundo do tiro e não sabe como fazer a zeragem da luneta, vou mostrar para vocês como eu faço e vai servir de dica aí para quem quiser aprender um método, né? Vou mostrar para vocês. Bom, primeiro passo, pessoal, coloque um alvo de papel com uma marcação a uma determinada distância que você queira zerar. No caso aqui, estou colocando esse alvo aqui, ele está a 30 metros da carabina. Eu recomendo, para quem for começar a zerar e não sabe como que a luneta está, coloque um alvo de papel ou de papelão bem grande, tá? No meu caso é um alvo pequeno, ó, mais ou menos o tamanho de um palmo, mas minha luneta não está muito desregulada não. Eu fiz 2 disparos inicialmente, eu vi que esses 2 disparos pegaram aqui ainda dentro do papelão. Se você usar um papelão pequeno como esse, se a luneta estiver muito desregulada, acontece que você vai dar o disparo vai pegar fora do papel, então você não vai saber o quão desregulado está a sua mira em relação ao centro do alvo. A minha aqui no caso, esse papelão pequeno é o suficiente que eu dei 2 disparos e os disparos pegaram aqui, tá? Vamos lá aos procedimentos agora. Na luneta e na carabina tem alguns detalhes que são importantes, tá? O primeiro deles é apoio duplo. Estou usando aqui o bipé na frente, né? E eu estou usando uma sacolinha com algumas roupas aqui na parte de trás para manter a carabina o mais estável possível, tá? Outra consideração importante, eu tenho um nível bolha aqui, ó. Tá vendo? Aqui na minha luneta. É importante tentar atirar sempre com ela bem alinhadinha, tá bem nivelada. Isso influencia no tiro. Então na hora de zerar, eu sempre confiro como que tá ali o nível antes de realizar o disparo para atirar com ela sempre bem nivelada. Outra coisa, nas lunetas que tem ajuste de paralaxe, como essa aqui é a Hero, né? 624/50, ela tem um ajuste de paralaxe aqui na frente. É importante você ajustar o paralaxe, tá? No caso aqui, eu vou zerar meu alvo, tá lá a 30 metros, ó. Olha lá, tá lá o quadro lá, 30 metros, certo? Então, é importante você zerar o paralaxe, que dá 30 e poucas jardas, né? Essa marcação é em jardas, aqui tá a bolinha de referência, então é um pouquinho mais do que 30 jardas, que equivale a 30 metros. Primeiro tem que realizar alguns disparos, tá? Para poder ver o quão desregulada essa luneta tá. Vocês podem ver aí que o alvo já tem 2 disparos, que foram os 2 iniciais que eu fiz, né? Mas eu vou fazer mais um, só para didaticamente, né, para mostrar a vocês. Então imagine que o alvo não tem disparo nenhum. Então você vai fazer uns 3 disparos ou 2 disparos para ter certeza onde está pegando esse grupo desregulado da luneta. Então vamos lá para o disparo. Vocês podem ver aí na imagem o capim está balançando bastante, porque hoje tem bastante vento, tá? Eu vou fazer mais um disparo e aí a gente vai para a próxima etapa. Então, ó, fazendo mais um disparo, tá? Tinha 2 disparos aqui inicialmente, foram os 2 primeiros que eu fiz. Depois fiz o terceiro, a gente vê que pegou em cima do segundo disparo que eu tinha feito. Eu fiz o quarto, esse quarto disparo saiu aqui bem fora. Pode ser que seja por causa do vento, ó, o capim ali tá balançando bastante, né? E eu tô usando o Promax, que é um chumbinho bem leve. Então o vento tem um efeito considerável. E também um chumbinho que não é tão bem padronizado, então ele tem sim alguns flyers, né? E aí, dado esse grupo aqui, o que a gente observa? Que ele está fora do centro. Então aqui é o centro e eu tenho um grupo formando aqui assim, ó, certo? Onde o centro desse grupo está mais ou menos aqui onde que eu estou marcando. O que eu tenho que fazer nessa etapa agora? Eu tenho que utilizar uma régua, um paquímetro, alguma ferramenta de medição para eu saber o quão distante esse grupo que eu fiz, ele tá do centro do alvo, tá? Então, medindo aqui, ó, tô usando como referência o centro desse grupo aqui, ó, para eu saber o tanto que eu tenho que deslocar. Eu descobri que eu tenho que deslocar aproximadamente uns 3 centímetros para a esquerda. Então, vou analisar aqui, aproximadamente, quanto que eu tenho que movimentar na altura, tá? Que aqui, no caso, dá em torno de 4 centímetros, tá? Agora, pessoal, o que vocês precisam olhar na luneta de vocês? Qual que é a resolução das torres. O que significa isso? É esse escrito que vem na luneta, né? Todas as lunetas geralmente tem esse escrito, que é quanto que movimenta um clique da luneta. Então a gente vê aqui, ó, que um clique muda
1/8 de polegada a 100 jardas. YD significa jardas, tá? E aqueles dois pontinhos ali, ó, 1/8 e 2 tracinhos, significa 1/8 de polegada a 100 jardas. Então vamos lá, o que a gente tem aqui de informação? Eu tenho que o meu agrupamento lá no alvo ele precisa abaixar 4 centímetros, né, que seria 40 milímetros, e ele tem que deslocar para a esquerda 3 centímetros, que é 30 milímetros, ok? E eu tenho que a minha luneta, um clique na torre dela equivale a 1/8 de polegada a 100 jardas. Aí o que vocês vão fazer com essa informação aqui, ó? Eu vou colocar aí para vocês na tela essa tabelinha aqui, ó, tá? Essa tabelinha aqui, ela serve para ajudar a gente a regular a luneta gastando pouco chumbinho, dando poucos disparos. Nessa coluna aqui, ó, tem a resolução da torre da luneta, ou red dot, né? E aí nessa coluna aqui, ó, você vai procurar qual que é a resolução da sua luneta, né? Eu anotei aqui, ó, que a minha luneta é 1/8 de polegada a 100 jardas, tá? 1/8 de polegadas a 100 jardas é essa primeira linha aqui, ó, tá vendo? 1/8 de polegada a 100 jardas. É muito comum a gente ter lunetas que é 1/4 de moa, é bem comum. É comum também lunetas que são 1 miliradiano, né? Meio moa, algumas lunetas são meio moa. Então, nessa tabelinha aqui você vai conseguir usar para a maioria das lunetas que vocês possuem aí, que vocês conseguem adquirir no mercado, tá? Então, aqui eu olhei, a minha luneta é 1/8 de polegada a 100 jardas. Essa primeira linha de cima aqui, ó, é a distância do alvo em metros, tá? Então é que distância que você está fazendo os disparos, tá? A gente tem aqui desde 10 metros até 150 metros. Isso aqui andando de 5 em 5 metros, né? 10, 15, 20, 25, 30. Então, eu estou fazendo meus disparos ali a 30 metros. Então, vamos marcar aqui para ficar bem didático, ó. A minha luneta, eu estou fazendo meu disparo a 30 metros. E a minha luneta é essa aqui, ó, de 1/8 de polegada a 100 jardas. Então, eu vou usar essa informação aqui, ó. Essa informação aqui, eu vou cruzar, né, essas informações e vou obter esse valor aqui, ó, 1,0. 1,0. Viu ali onde eu pus o pontinho aqui, 1,0. O que isso quer dizer? Quer dizer que a 30 metros, tá? Cada clique da minha luneta, que tem essa resolução aqui, ó, ela vai movimentar 1 milímetro no alvo, tá? Então 1,0 significa 1 milímetro. Então todos esses dados aqui são em milímetros, tá? Então a 30 metros, com a resolução da minha luneta de 1/8 de polegada a 100 jardas, cada clique da minha torre, ela vai movimentar no alvo 1 milímetro, tá? Que é aqui, ó, a movimentação do ponto de impacto em milímetro. Então essa é a informação que vocês vão buscar nessa tabelinha aqui que eu vou deixar para vocês aí. Então se cada clique que eu der movimentar 1 milímetro a 30 metros, o que acontece? Se eu tenho que andar 30 milímetros para a esquerda, eu tenho que dar 30 cliques, né? Até coincidiu aqui. Então para a esquerda, ó, o que eu tenho que fazer? Quantos milímetros eu tenho que movimentar? 30 milímetros, certo? Cada clique movimenta quantos milímetros lá no alvo? Cada clique movimenta 1 milímetro, certo? Então 30 dividido por 1 dá 30. Então eu tenho que dar 30 cliques para movimentar para a esquerda. Aí vamos olhar aqui agora para baixar. Para baixar, eu tenho que movimentar lá no alvo 40 milímetros para baixo. 40 milímetros. E eu sei que, como eu olhei na tabelinha aqui, ó, cada clique da minha luneta, que é 1/8 de polegada a 100 jardas, a 30 metros, cada clique ele movimenta 1 milímetro. Então 40 dividido por 1 milímetro significa que eu vou ter que dar 40 cliques na minha luneta, tá? Então agora, usando lá a medida que eu fiz no alvo do grupo e usando essa tabelinha, eu consigo saber quantos cliques eu tenho que dar lá na minha luneta para eu poder fazer a correção. A luneta ela informa o sentido da torre também, né? Up em inglês significa para cima. Então se eu girar ela nesse sentido da seta, quer dizer que o meu disparo ele vai pegar mais em cima no alvo. O que eu estou precisando lá é abaixar. Então eu tenho que girar no sentido contrário da seta aqui, no sentido contrário do up, né? Então se eu girar para cá, ela sobe, eu tenho que girar no sentido contrário para ela descer. E aí quantos cliques que eu vou ter que dar para ela descer? Eu já fiz a conta lá, 40 cliques. Então eu vou vir aqui na torre, né, no sentido contrário do up, que é para baixar, up é para cima, e eu vou contar 40 cliques, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 40 cliques. Igual eu calculei aqui. Agora, vamos lá na lateralidade. L, né? Tá vendo a seta com a letra L? L significa left, que é esquerda em inglês, certo? E é exatamente a direção que eu preciso ir. Eu preciso ir para a esquerda 30 milímetros. Pelas continhas aqui, eu tenho que dar 30 cliques, né? Para movimentar para a esquerda. Então eu venho aqui e começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cliques. Então, a princípio é isso. E agora eu vou fazer mais alguns disparos para poder conferir se a minha luneta ficou zerada ou se eu ainda vou ter que fazer mais algum ajuste fino. Pegou bem próximo do alvo, vocês podem ver aí pela filmagem, mas pegou um pouquinho abaixo e um pouquinho para a direita. Mas vamos fazer mais um disparo, mais um ou dois disparos para a gente confirmar o posicionamento aí. Bom, pegou um dentro do outro. Eu fiz dois disparos, pegou um disparo um dentro do outro, né? Um disparo dentro do outro. Mas o que eu gostaria é que esses dois disparos estivessem aqui no centro, né? E eles não estão. Isso é muito comum em lunetas de baixa qualidade, tá, pessoal? Onde a clicagem que eu faço na torre não corresponde exatamente ao deslocamento do retículo, né? Então, fazendo aquele exercício novamente, eu vi que ela ficou 1 centímetro fora pro lado esquerdo agora, né? Ficou 1 centímetro fora pro lado esquerdo e ela ficou aqui, ó, 12 milímetros, 1,2 centímetros, uns 13 milímetros, 1,3 centímetros para baixo, tá? Então a gente sabe que cada clique equivale a 1 milímetro, né? Então se aqui eu tenho que deslocar aproximadamente 1 centímetro para a direita, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, então tem que dar 10 cliques para a direita. E aqui se eu tenho que subir aproximadamente 13 milímetros, então eu tenho que dar 13 cliques para cima. E é isso que eu vou fazer lá no luneta e fazer mais dois disparos para confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10 centímetros para cima, né? Que eu preciso que... E 13, né? 13 milímetros, né? O que eu falei errado, é 10 cliques para a direita, né? E aqui seriam 13 cliques para cima. Bom, agora vamos efetuar mais dois disparos e ver se foram o suficiente. Um disparo efetuado. Como eu não vi o sinal do disparo no papel, muito provavelmente ele pegou dentro da bolinha preta, né? Por isso que não foi possível observar o buraco. Papai, o malhado tá ali. Papai, o malhado tá aqui. Malhado. Bom, esse pegou fora. Eu vou desconsiderar ele porque o meu menino me balançou aqui atrás de mim. Oi, filho. Meu amor. Tá bom, vamos esperar ele passar, né? Aí, esperou. Pronto. Agora deixa o papai atirar aqui, tá? Vamos lá, vou efetuar mais um disparo para poder tentar confirmar que o ajuste está feito, pessoal. Balança o papai não, chuchu. Encosta no papai não, meu amor. Pronto. Então é isso, pessoal, aqui, ó. O primeiro disparo que eu fiz pegou aqui, ó, na obreia preta. O segundo disparo que eu fiz pegou aqui em cima, porque meu filho me balançou a minha perna no momento que eu tava para disparar. E aí o terceiro que eu fiz já pegou aqui bem próximo do primeiro, né? Então para mim eu já considero aqui que a luneta tá regulada, tá? Eu considero que ela tá regulada. Vocês podem ver, a obreia é bem menor do que a minha unha, tá? Então para mim aqui já é um resultado satisfatório. Infelizmente o primeiro cálculo que a gente fez não bateu 100% e é o que vai acontecer com a maioria de vocês aí. Por quê? Porque as lunetas mais baratas, de baixa qualidade, a torre delas não responde 100%. E a gente vê que no Brasil, os atiradores, assim como eu, pelo menos que eu tenho contato, a maioria deles usam essas lunetas chinesas,
com a qualidade semelhante a essa minha. Então, às vezes, a torre não responde 100%. Mas esse cálculo é muito válido, porque aqui você consegue, por exemplo, dando 2 disparos a cada movimentação, você consegue gastar pouco chumbinho. Isso é importante, por exemplo, quando você está usando slug, que é um chumbinho com um preço muito alto, né? Então, o chumbinho caro, a gente tenta gastar o mínimo possível na hora de regular a luneta. Se eu fosse considerar 2 disparos, eu teria dado 2 disparos aqui, 2 disparos aqui, 2 disparos aqui. Então, eu gastaria em torno de 6 chumbinhos, né, para poder regular a luneta. Eu gastei um pouco mais porque, igual esse aqui, eu perdi ele porque meu filho me balançou, né? Esses outros 2 eu dei inicialmente antes só para ver se a luneta realmente estava desregulada. Então, é uma forma que eu utilizo para poder ajustar o zero da minha luneta, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém, né? Se gostou, deixe seu like. Te convido a se inscrever no canal, que a gente tem muito vídeo aí dando dicas sobre tiro esportivo, sobre a Bima 1336 e demais acessórios aí, beleza? Um abraço então e até o próximo vídeo. Valeu!